Olá pessoal, vamos fazer a correção dos exercícios da última lista de exercícios aí que eu passei. Vamos lá, o primeiro exercício. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, qual a distância do topo da escada ao chão é de... Dado o seno de 30 igual a 1/2. Então pessoal, vamos fazer o esquema aqui. Vamos colocar aqui o nosso solo, né? Temos aqui nossa parede vertical e a escada está apoiada aí de forma com que ela faz 30 graus aí com a horizontal, né? Sabendo que o comprimento dessa escada é de 2 metros. Então, vamos aqui chamar aqui a nossa parede, a altura da parede, né? A distância do topo da escada até no chão, vou chamar de B, né? Mesmo porque, como eu tenho toque, né? Eu gosto de colocar o cateto menor, eu chamo sempre de B. E o cateto maior eu chamo sempre de C, né? Então vamos lá. Aqui nós já vimos que temos um triângulo retângulo, né? Já tá dando pra ver aí. Então vamos lá. Nós vamos fazer o que aí? Vamos encontrar aí o nosso B, que é a altura do topo da escada até o chão. Então... pessoal, olha aqui, ó. Essa aqui é uma informação já importante que você já mata o exercício só nisso aqui, ó. Se ele tá dado seno de 30 igual a meio. Se ele tá dando um seno, é sinal de que você tem que usar o seno, né? Ele não ia estar aí à toa esse seno, né? Então, não tem como usar, não há necessidade de fazer pelo Pitágoras, porque nós não temos todos os lados, tem essa também. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui, seno de 30 é igual a cateto oposto sobre hipotenusa, né? Acho que já tá decoradinho aí, que vocês viram na aula, né? Como que faz aí, põe um olhinho lá, né? Então, seno de 30 é igual. Qual que é o cateto oposto aí ao nosso ângulo de 30 graus aí, pessoal? Cateto oposto, aquele que tá de frente, é o B. Então, vamos colocar lá, né? Vamos colocar o B. E qual que é a hipotenusa? É o maior lado aí, que no nosso caso é a escada, não é? Então, é 2 metros. Então, B sobre 2, certo? E aqui ele não tá dando que o seno de 30 vale meio? Então, vamos substituir aqui, ó. Meio igual a B sobre 2. Agora, nós vamos multiplicar em cruz aqui, ó, que é mais fácil, né? 2 vezes B igual a 2 vezes 1. B igual a 2 sobre 2, né? Passamos aqui o 2 para o outro lado dividindo, certo? 2 sobre 2 igual a 1. Então, a distância do topo da escada ao chão é de 1 metro. Tá aí a resposta do exercício, beleza? Agora 2. Se cada ângulo de um triângulo equilátero mede 60 graus, calcule a medida da altura de um triângulo equilátero de lado 20 centímetros. Ora, um triângulo equilátero, pessoal, é que ele tem todos os lados iguais, certo? Então, o próprio exercício já está dando a dica aqui, ó. Triângulo de lado 20 centímetros. Então, se ele só deu um lado, sinal que todos os lados aqui do nosso triângulo são de 20 centímetros, certo? Aí ele quer a medida da altura do triângulo. Então, se a gente traçar aqui uma reta, vocês vão ver aqui, ó, que nós temos a formação de 2 triângulos retângulos. Mas nós queremos só trabalhar com um, já basta. Sabendo que todos os ângulos são iguais e todos os lados são iguais, pessoal, fatalmente a altura vai bater lá na base e dividir bem no meio, bem na metade. Então nós temos aqui 10 centímetros de um lado e 10 centímetros do outro. Se você analisar bem, nós já temos aqui o cateto B, temos a hipotenusa e temos o cateto C. Então, vamos fazer o cálculo aí, vamos chamar aqui de C. O que a gente vai usar aí? Nós já temos 2 lados, falta um, Pitágoras, não é? Então vamos lá, A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nosso A ao quadrado nós já sabemos que é a hipotenusa, 20 ao quadrado, igual a B ao quadrado, que vale 10, 10 ao quadrado, mais C ao quadrado, que é o que nós queremos saber. Aqui vai ficar 400, que é 20 ao quadrado, que é igual a 100, né? Mais C ao quadrado. Vou passar o 100 para o outro lado, subtraindo. 400 menos 300 igual a C ao quadrado. Fala 300, fala 300. 300 igual a C ao quadrado, que é o mesmo que C ao quadrado igual a 300.
Agora, né, numa equação, quando nós temos aqui o expoente, nós passamos para o outro lado como raiz. Então, c ao quadrado igual a raiz de 300. E agora, professor? Raiz de 300, como que eu vou achar isso? Pessoal, não inventa moda, não tem jeito. Tem que fatorar. Não tem que inventar outro tipo de resolução. Vamos colocar o 300 aqui e vamos fatorar ele. Lembrando que quando a gente vai fatorar, pessoal, a gente tem que pegar o mínimo divisor, né? O número menor que divide esse 300. Então, vamos colocar aqui o 2. 300 por 2, 150. 150 dividido por 2 dá 75. E agora, professor? Agora é dividido por 5, né? Não. Você tem que pegar o menor número. É dividido por 3. Professor, mas 75 dividido por 3? Divide. Sabe como que você faz para saber? Olha a dica, ó. Pega o 7, soma com 5, dá 12. 12 divide por 3? Divide. Então, ele é divisível por 3. 75 dividido por 3 dá 25. Agora, nós vamos dividir por 5. 25 por 5 é 5. 5 por 5 é 1. Nós temos que fatorar até chegarmos no 1. Agora, nós chegamos no 1, acabou a fatoração. Então, nós temos quantas vezes o 2 aqui? Uma, duas. Tem uma vez só o 3 e duas vezes o 5. Então, vamos fazer por pares aí, ó. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. E aqui, pessoal, vou colocar na raiz c igual a raiz de 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Que eu posso escrever também como c igual a raiz de 2 ao quadrado vezes raiz de 3 vezes raiz de 5 ao quadrado. Todo mundo sabe que aqui na raiz, quando a raiz é quadrada, ela tem um 2 aqui em cima. Quando ela é raiz cúbica, tem um 3. E assim por diante, não é? Então nós podemos simplificar esse 2 do expoente com o 2 da raiz. Ou seja, vamos cortar essa raiz fora e vamos cortar o 2. Aqui no 3 não tem o que fazer e lá no 5 também dá, ó. Corta a raiz, esse 2 da raiz com o 2 do expoente. Então vai sair da raiz o 2 e o 5, né? 2 vezes 5, 10. Então vai ser 2 vezes 5 vezes raiz de 3. C igual a 10 raiz de 3 centímetros. Acabou o exercício? Você pode deixar essa resposta aqui. Ou você pode pegar a raiz de 3, que é 1,73, e multiplicar. 10 vezes 1,73 igual a 17,3 centímetros. Então nós temos a resposta. A medida da altura de um triângulo equilátero de lado 20 centímetros é de 10 raiz de 3 centímetros ou 17,3 centímetros, certo? Próximo exercício. Uma rampa plana de 36 metros de comprimento faz ângulos de 30 graus com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de... Aí tem a alternativa A, 6 raiz de 3... B, 12 metros, C, 13,6 metros, D, 9 raiz de 3 metros ou 18 metros. Tem lá dado seno de 30 igual a meio. Então, pessoal, olha só. Aqui ele está dizendo o quê? Tem uma rampa, né? Essa rampa aí, ela está elevada a 30 graus, né? E tem 36 metros de comprimento. Então, uma pessoa sobe nessa rampa e a gente quer saber quanto que essa pessoa se eleva verticalmente do plano horizontal. Então, aqui nós vamos ver, ter aqui uma altura, não é? Eu vou chamar de B, né? Como sempre, eu gosto de chamar o cateto menor de B. Então, aqui, pessoal, olha lá. Olha lá. Nós temos aqui um triângulo retângulo já formado, né? E também temos aqui uma informação importante, ó. Dado seno de 30 igual a meio. Então, significa que o exercício quer que nós usemos o seno. Então, vamos lá. Vamos colocar seno de 30 aqui, igual a é o cateto oposto sobre hipotenusa. Nosso cateto oposto aqui ao 30 é qual? É o B, né? Que tá logo de frente aí. Então, cateto oposto B. Qual que é o nosso maior lado aí? É a rampa de 36 metros, né? Então, é B dividido por 36. Vamos agora substituir o seno de 30, já sabemos que vale meio. Então, podemos colocar aqui, ó, meio no lugar do seno de 30, igual a B sobre 36.
multiplicamos em cruz. 2 vezes B igual a 36 vezes 1. Então, 2B igual a 36. Vamos passar o B para o outro lado dividindo. O 2, aliás, do B. Vamos passar o 2 dividindo para o outro lado, né? Que aqui ele está multiplicando o B. Aqui ele passa dividindo. 36 por 2 igual a 18. Então, aqui está a resposta, que é a alternativa E. Certo? Exercício 4. Um avião, ao decolar, sobe formando com a pista um ângulo de 30 graus. Após percorrer 120 metros, determine. Ele quer saber qual a altura em que ele se encontra do solo, dado seno de 30 igual a meio, qual a distância ele percorreu em horizontal. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui a nossa pista e o nosso aviãozinho que vai subindo e chegou até uma medida aqui que é 120 metros, né? Que ele percorreu, certo? Então, olha só. Ele quer saber aqui, ó, qual a altura que ele encontra do solo, né? Então, aqui nós temos 30 graus de elevação que ele subiu, né? E já formamos aí um triângulo retângulo. Nós queremos saber a altura, que eu vou chamar como sempre de B, né? Vamos calcular então. Nós já temos aqui um dado importante aqui, ó. Dado seno de 30 igual a meio. Então, vamos lá. Seno de 30 vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Qual que é o nosso cateto oposto aí? É o B, que está de frente, né? E a nossa hipotenusa, o nosso lado maior, que é o lado de 120 metros aí. Então, nós vamos ter meio igual a B sobre 120. Esse exercício é igual aos demais, né? Até aqui, que a gente vai multiplicar em cruz. Vamos ter 2B igual a 120. Vamos passar o 2 dividindo. B igual a 120 por 2. B igual a 60. Legal. Já achamos aqui a altura que ele se encontra do solo. Agora nós precisamos saber o seguinte. O B, ele quer saber qual a distância ele percorreu em horizontal. Aqui ele percorreu, aqui ó, quando ele subiu ele percorreu 120 metros. Mas em relação ao solo, pessoal, ó, ele quer saber em relação ao solo. Ele quer esse lado, esse cateto aqui, ó. Certo? Então, vamos lá. Nós já temos aqui o valor do cateto, aqui ó, do cateto, aliás, da hipotenusa, que é 120 metros. Acabamos de achar o B, não acabamos? Então nós podemos fazer Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nosso A ao quadrado é o 120, né? E o nosso B é o 60 que nós acabamos de encontrar, mais C ao quadrado. Então nós temos aqui 12 com 12, 144, né? Coloca mais 2 zeros, né? E o 60 vai dar 6 com 6, 36. Coloca mais 2 zeros, 3.600. Mais C ao quadrado. Aqui nós temos 14.400 menos 3.600 igual a C ao quadrado. C ao quadrado vai ser 10.800. E C vai ser raiz quadrada de 10.800. Chegou aqui, nós temos que fazer o quê? Fatorar. Vamos puxar a fatoração aqui, ó. 10.800. Vamos dividir por 2. 5.400. Ainda divide por 2? Sim. Aqui dá 2.700. Por 2 ainda dá? Dá. 135. Né? Aqui, pessoal, ó, você vai dividindo 108 aqui e acrescentando 2 zeros, ó. 54 com 2 zeros. 27 com 2 zeros. Você entendeu? Dá para fazer rápido também. Aqui vamos dividir por 2. Dá 675. Ah, professor, agora é por 5, né? Não. Vamos lá. Por 3 ainda. Você tem que ir pegando sempre o mínimo. Se você pegar o 6 mais o 7 mais o 5, somado dá 18. Olha a dica aí, ó, como faz. 18 divide por 3? Divide. Então é divisível por 3. Dá 225. Ah, professor, agora é por 5. 225 dividido por 5 é 45. Não. 5 mais 2 não é 9? Então divide por 3 ainda. Dá 75. Ah, professor, não é possível. Agora é por 5, né? Não. Se você somar 7 mais 5, é 12. Divide por 3 ainda. Dá 25. Agora é por 5, né, professor? Não, brincadeira. Agora é por 5 mesmo. Então agora 25 por 5 dá 5. E por 5 dá 1. Chegamos no 1, acabamos a fatoração. Nós temos aqui 4 vezes o 2. Nós temos 3 vezes o 3 e 2 vezes o 5. Pessoal, nós vamos pegar de par, porque nós queremos colocar de 2 em 2 aqui, né? Pra gente poder simplificar, certo? Fica mais fácil. Ou de 4,
sempre múltiplos de 2, né? Então vamos pegar aqui, ó. Nós temos 2 à quarta vezes 5 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3. Peguei duas vezes aqui e ficou sobrando uma, certo? Para a gente poder colocar sempre múltiplo de 2 para cancelar com a nossa raiz, que é 2. Então nós temos lá, vai ficar C igual a raiz de 2 à quarta vezes raiz de 5 ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Vamos fazer a simplificação? Todos têm 2 aqui, não tem? Corta essa raiz aqui, saiu fora e aqui fica 2. Vamos cortar essa raiz aqui e corta com o 2, o 5 sai fora da raiz. 3, mesma coisa, corta a raiz do 3 com esse 2. Sobrou para fora 2 ao quadrado, vezes 5, vezes 3, vezes raiz de 3. Certo? Aqui dá 4 vezes 5, 20, vezes 3, 60, raiz de 3. Então aqui, a resposta pode ser 60 raiz de 3, ou se você preferir, você pode fazer 60 vezes 1,73, que vai dar 103,9 metros, certo, pessoal? Então aí a resposta aí, ó, a distância que ele percorreu em horizontal aqui deu 103,9 metros. Vamos lá, outro avião, professor, outro avião. Um avião, então já sei fazer. Vamos ver então? Um avião percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada em relação ao solo. Percorreu 3.000 metros. Determine a altura do avião. O que ele está dizendo aí, pessoal? Nós temos o solo aqui e o nosso aviãozinho. Nosso aviãozinho percorreu a distância de 5.000 metros na posição inclinada. Então, na posição inclinada, ele percorreu 5.000. E no solo, ele percorreu 3.000. Determine a altura do avião. Olha que dessa vez não tem seno. E agora, professor, como é que a gente faz? Não tem um retângulo aí, o triângulo retângulo? Aí, ó, já temos o cateto B, o cateto C, aliás, né? O cateto C e a hipotenusa. Precisamos achar o cateto B. Vamos aplicar aí o Pitágoras. Então, aplicando Pitágoras, nós vamos ter A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. 5.000 ao quadrado igual a B ao quadrado mais 3.000 ao quadrado, né? Que vai dar 25 milhões. Pessoal, aqui nós temos um problema. Nós vamos ter uma hora que nós vamos ter que fatorar isso aqui, né? Vamos lá, ó. 3.000 ao quadrado dá 9 milhões. 25 milhões menos 9 milhões igual a B ao quadrado. Eu vou ensinar então duas formas de vocês resolverem isso aí, né? Que você viu aí que dá 16 milhões, B igual a raiz quadrada de 16 milhões. Vocês têm duas formas de resolver. Uma mais difícil e uma mais fácil. Primeiro, eu vou mostrar a mais difícil. Que também não é tão difícil. Mas fatorar 16 milhões é difícil, professor. Calma, olha só. Se você analisar, vamos à cabeça, pessoal. 16 milhões, ele não é 16 vezes 10 a sexta? Né? Olha só. Se eu pegar o 16, a gente não precisa fatorar porque a gente sabe que o resultado dele é 4, né? Mas vou fatorar só para mostrar para vocês, ó. Se fosse um outro número que você não soubesse a raiz, por exemplo. Então 16 por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. 2 à quarta, certo? Então nós podemos dizer que 16 milhões é igual a 2 à quarta vezes 10 à sexta, não é? Nós podemos pegar isso aí e colocar dentro da raiz, ó. 2 à quarta vezes 10 à sexta. Então a gente vai cortar aqui, ó, a nossa raiz com esse 4 aqui vai virar 2. E aqui nós vamos cortar a nossa raiz com esse 6, vai virar 3. Então nós temos 2 ao quadrado vezes 10 à terceira. 2 ao quadrado é 4. 10 à terceira são 3 zeros, não é? Olha, se aqui são 6 zeros, ó, por isso que eu pus 10 à sexta. Então aqui são 3 zeros, então 4.000. 4.000 metros, beleza? Ou se não, assim ainda, pessoal, jogo rápido. Separa o que é número do que é zero. A parte que é número, você sabe a raiz? No caso 16 é 4. Pega a quantidade de zero agora e corta na metade. 4.000. Agora, uma outra forma de vocês resolverem isso aqui, pessoal, é simplesmente vocês pegando
esses 5.000 aqui e vai dividir por 1.000, dá 5. Você vai pegar esses 3.000 aqui e vai dividir por 1.000, dá 3. O que você acabou de fazer aí? Você acabou de converter metros em quilômetros, certo? Então 5 quilômetros e 3 quilômetros. Agora a gente trabalha só com 5. Aqui 5 ao quadrado igual a b ao quadrado e só com o 3, mais 3 ao quadrado. 25 igual a b ao quadrado mais 9. 25 menos 9 igual a b ao quadrado, dá 16, né? b igual a raiz quadrada de 16, que é 4 quilômetros. Agora você vai pegar esse quilômetro e passar para metro. Se você dividiu por 1.000, agora você vai fazer o quê? Multiplicar por 1.000. Então você vai ter 4 vezes 1.000, que é igual a 4.000 metros, certo? Duas formas de resolver, uma fácil e uma um pouco mais difícil. Exercício 6. Uma escada de 12 metros de comprimento está apoiada sobre o muro. A base da escada está distante do muro cerca de 8 metros. Determine a altura do muro. Vamos lá, o solo, temos aqui o nosso muro e a escadinha está lá encostada no muro. Agora não tem ângulo, ó. Tem 12 metros aqui, que é o tamanho do comprimento da escada. E a escada, a base da escada, está distante cerca de 8 metros do muro. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui a hipotenusa, o cateto C, e aí nós queremos achar o tamanho do muro, a distância, a altura do muro, que nós vamos chamar de B, né? Aqui já temos o nosso triângulo retângulo. Dá pra gente calcular, então, por Pitágoras. A ao quadrado vai ser 2 ao quadrado igual a b ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, nós temos aqui 144 igual a b ao quadrado mais 64. Vamos passar o 64 para o outro lado subtraindo, né? Vamos ter 80 igual a b ao quadrado igual a 80, b igual a raiz quadrada de 80. Novamente, não tem como inventar moda. Vamos fazer a fatoração de 80, que está fácil. 80 por 2, 40. 40 por 2 dá 20. 20 por 2 dá 10. 10 por 2 dá 5. E 5 por 5 dá 1. Temos então 2 à quarta vezes raiz de 5. Vamos colocar b igual a 2 à quarta, raiz de 2 à quarta vezes raiz de 5. Ao 2 lá, já vamos cortar aqui. Corta a raiz fora, fica 2. 2 ao quadrado vezes 5. Então dá 4 raiz de 5. Então essa é a altura do muro. Ou ainda, se você preferir, b igual a 4 vezes 2,23, que é o valor da raiz de 5. Que vai dar b igual a 8,94 metros. A altura do muro, então, é de 4,5 metros ou 8,94 metros, certo, pessoal? Último exercício. Calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 4 fios. Então, olha só, pessoal. Nós temos aqui um terreno triangular, certo? Medidas perpendiculares, pessoal. Nós temos que passar uma cerca aqui, ó, em volta dele. Tá? Medidas perpendiculares, olha aqui, ó, o nosso ângulozinho de 90, tudo que é perpendicular está em um ângulo de 90 graus. Então a medida que ele está falando de 60 e 80 metros, é essas medidas aqui. Então a menor medida, que é 60, é do menor lado aqui, menor cateto. E a medida maior é essa daqui de baixo, certo? Então nós temos que calcular aqui uma cerca, sendo que essa cerca tem 4 fios. Nós queremos saber a metragem de arame. Para isso nós vamos ter que somar os lados, não é, pessoal? Mas nós não temos o lado A. Nós vamos ter que descobrir esse lado aí. A gente vai fazer isso usando Pitágoras. Então lá vamos nós. A ao quadrado igual a 60 ao quadrado, que é o B, mais 80 ao quadrado, que é o C. A ao quadrado igual a 3.600 mais 6.400. Ao quadrado vai dar 10.000. Ao quadrado igual a raiz de 10.000. Ó, pessoal, outra dica para fazer aquela maneira mais rápido lá, né? Aqui não é 1. Qual a raiz de 1? 1. Em quantos zeros que eu tenho aqui? 4. Então eu coloco 2. Então coloco 1 e 2 zeros. Então aqui se eu tenho 4 zeros, eu ponho 2. E raiz de 1 é 1. Separa o que é número, separa o que é zero.
Aí raiz do que é número, 1. E do que é 0 divide por 2, a quantidade de zeros. Então nós achamos aqui o valor do nosso lado que estava faltando, né? Agora vamos somar os lados, que é a mesma coisa de encontrar o perímetro, pessoal. Soma de todos os lados, né, que é o perímetro, 60 mais 80 mais 100, que vai dar 240. Só que a nossa cerca tem 4 fios, então nós vamos ter que dar 4 voltas aí. Então a cerca vai ser 240 vezes 4. A cerca vai ter 960 metros de arame para utilizar. Então a metragem de arame utilizada para cercar o terreno é de 960 metros. Beleza, pessoal?